Bem, então nós terminamos nosso processo seletivo, já adianto para vocês, e hoje nós temos 56 membros na equipe. A última vez que a gente veio aqui, a gente tinha 33 membros. O nosso board executivo continua composto por 8 membros e acabou entrando também novos membros, que eu não contabilizei ainda porque eles estão no treinamento, na diretoria. Esse foi o primeiro ano que nós tivemos realmente muitos membros interessados em entrar na gestão da equipe, que era um problema que a gente tinha. A gente tinha todo mundo querendo fazer o foguete, mas ninguém querendo tocar a iniciativa nos cargos de gestão. E esse ano, por surpresa, a gente teve bastante membro querendo entrar na parte de gestão da iniciativa. A gente continua dividido nos braços das competições, no caso do Alasca e o projeto Montenegro do 100 km. Agora falando mais especificamente sobre o processo seletivo, foram 3 fases, uma que foi uma prova, outra teve as entrevistas de fit cultural, e depois filtrados já teoricamente aprovados, eles vão para a terceira fase, que é uma fase de pôr a mão na massa, que foi onde a ITEX ajudou bastante a gente, foram os mini foguetes, os lançamentos dos mini foguetes. Então eles passaram um período de 2 meses e meio produzindo 4 mini foguetes, 4 grupos, onde eles eram divididos entre líder, projetista, o pessoal de propulsão. A gente fez realmente 4 mini rockets lá dentro, onde eles puderam botar a mão na massa. Nossos números foram: nós tivemos os números de incríveis 53 inscritos no PS, e no final acabamos ficando com 28, que realmente foram e finalizaram a terceira fase. Esses 36 aprovados a gente considera que já estão na equipe, são da segunda para a terceira fase. E realmente quem termina a terceira fase foram os 28. E pensando nos desafios e oportunidades, a gente tem o desafio de manter a taxa de permanência. Era um desafio que a gente queria e a gente conseguiu. A gente teve 80% dos aprovados dentro da equipe. A gente ainda está com a meta de ganhar a Alaska. A gente tinha um problema do motor e hoje a gente considera que está praticamente concluído. Eu vou chegar lá. E a gente tem realmente agora a oportunidade de ganhar a Alaska, já que a gente fechou a parceria com a Itacube e levar um satélite dar pontuações extras no lançamento. E também temos, junto com a parceria de conhecimento de ex-alunos, ex-membros da Rocket, a ideia de produzir o motor foguete líquido e também sempre conseguir novos conhecimentos que a equipe não tem e os membros antigos e veteranos que estão trabalhando na área podem oferecer para a gente. Agora falando especificamente sobre os mini foguetes, a gente teve realmente, como eu já adiantei, a parte prática. Aqui a gente tem as fotos de como é que foi no dia do lançamento. E foi muito legal porque a gente fez uma parceria inédita com a Univap, que também tem uma equipe de foguete modelismo. Então a gente acabou se aproximando deles, fizemos o lançamento em conjunto, eles também fizeram o lançamento de um mini foguete deles. E, bem, é uma parceria que pode dar muitos bons frutos no futuro, principalmente porque o networking ali de local de lançamento, de onde vá, para a gente fazer, porque os lançamentos já facilitam um pouco a gente de às vezes não precisar ir para o KX ou para o CLBI, dependendo do foguetinho, se for 500 metros ou mais, que eles têm esse campo aberto lá na Univap. E realmente a gente teve um surpreendente aprendizado lá, que foi o segundo evento de mini foguetes, e os novos membros, eles, diferente do ano passado que a gente comprou os motores bandeirantes, são motores produzidos já comprados, eles tiveram a oportunidade de produzir o primeiro motor na mão. Um motor mais simples, pequenininho, de 15 centímetros, mas foi produzido. Então eles já entraram sabendo um pouco de propulsão, sabendo produzir um motor, e isso deu pra gente a certeza de que a gente poderia seguir no plano que a gente queria, que era competir no 1 km, também da LASK. Antes a gente só competia nos 3 km, mas 1 km seria uma equipe integralmente formada pelos novos membros, dando autonomia e, claro, a gente não vai deixar eles sem instrução, sem direcionamento, mas dando autonomia para eles se sentirem pertencentes ao projeto, que era um problema que a gente tinha, que eles entravam no projeto direto nos 3 km, já estava sendo produzido desde o ano passado, que é o final da LASK, que era em agosto. Setembro a gente já começava o novo projeto. Agora com 1 km, que é um foguete menos complexo e tudo mais, eles conseguem produzir eles basicamente, praticamente independente do projeto de 3 km. E agora indo especificamente sobre a LASK, e indo mais a fundo no de 1 km, por que a gente decidiu então ir à frente com o projeto de 1 km dos novos membros?
porque a LASK, ela não tinha data definida a última vez que eu falei com vocês, mas agora ela foi definida e foi atrasada para dezembro. Então a gente tem uma janela de manufatura muito maior, de projeto muito maior, que desafogou a gente na produção. Infelizmente, quanto ao Montenegro desse ano, a gente não tem expectativa de fazer um lançamento, porque nosso orçamento porque o nosso orçamento foi basicamente cortado. A gente não conseguiu renovar nossa parceria com a Fiesp por alguns problemas de mudança de diretoria lá e tudo mais. A gente já começou a conversar pensando no ano que vem. Eles têm o interesse de manter a nossa parceria, mas esse ano nós estamos sem o orçamento da Fiesp, que era majoritariamente o que fazia o projeto rodar. E voltando agora para o 3KM, a gente veio aqui no início do ano pedir o orçamento para a produção dos nossos motores dele. E para nossa sorte, o nosso network ali, a gente acabou conversando com o pessoal da Scenic, eles ofereceram para a gente um patrocínio e ajudar na produção dos motores e fazer os motores basicamente ali quase que de graça para a gente. Então seria uma parceria muito importante, porque deu fôlego orçamentário para a gente. O nosso orçamento, que é basicamente o que foi captado pela ITEX no início do ano, acabou sendo desafogado. E uma coisa que a gente até queria ver era usar aquele dinheiro captado no início para os mini foguetes mais motores, para outros gastos que a gente tem para chegar na LASK, que a gente ainda não conseguiu esse orçamento. Aqui até mostro para vocês como é que era o nosso orçamento para esse ano, pensando no Montenegro completo, que era o nosso objetivo, com a Fiesp e tudo mais, só que praticamente inviável depois que a Fiesp não renovou o contrato com a gente. E esse é o novo orçamento, bem mais enxuto, bem mais realista, porque a gente quer fazer esse ano, porém o que a gente tem hoje em caixa não chega nem à metade do que a gente necessita. Então, realmente, a ajuda de vir o motor por meio da Scenic, de parceria, foi ótimo para a gente. E agora falando sobre o planejamento em si do projeto, a gente está, como eu disse, bem desafogado, porque a LASK, indo para dezembro, basicamente deu muito mais janela para a gente, e a gente está adiantado também até em questão de project report, de relatórios, que a gente já começou a produzir, já começou a fazer essas partes de entregáveis, então quando aparecer o primeiro entregável, a gente já está com ele pronto. Então a gente está bem tranquilo, isso no 3KM, porque 1KM realmente, hoje, nesse momento agora, está sendo a primeira reunião da equipe dos novos membros em direção a 1KM. Então 1KM vai ser um desafio maior nesses entregáveis. Mas a gente ainda acha que vai ser de grande aprendizado para a equipe, principalmente pensando no longo prazo e na permanência desses membros. E as dores, a gente precisa, como eu já enfatizei aqui, completar o orçamento para a LASK. A logística, a gente tem o histórico de levar todo mundo na LASK, já que é aqui em Tatuí, do lado, a gente tem a história de levar todo mundo, porém, se eu voltar aqui no orçamento, a gente vê que é mais caro levar todo mundo do que produzir os foguetes em si. Então, a gente quer permanecer com essa ideia, porque a gente vê que é fundamental os membros continuarem na equipe no próximo ano, mas a gente ainda está com um pingo de dúvida sobre como fazer isso. E a gente tem que se tornar um pouco mais independente da Fiesp, que se nós tivéssemos um orçamento mais distribuído entre patrocinadores, stakeholders, talvez a gente não estaria passando essa dificuldade imensa que a gente está passando nesse momento. E, claro, uma dor que a gente já tem há algum tempo, a gente começou a solucionar, mas ainda é muito presente na iniciativa, é a questão de documentação. A iniciativa basicamente morreu depois da pandemia, porque muito conhecimento foi perdido. Depois de 2 anos e meio, muitos membros se formaram e a gente não tinha conhecimento. Tanto é que o nosso foguete 2022 quebrou por um problema estrutural que a gente não tinha conhecimento e que, na verdade, era simples. Todas as equipes não têm esse problema e a gente teve. Mas agora a gente já está começando a documentar tudo certinho, principalmente pensando no motor líquido que a gente quer fazer. Se não tiver documentação, esse motor não vai sair, né? E os próximos passos, como eu disse, o início da manufatura do 3KM com a Scenic, a gente já tem um projeto, está discutindo ali a questão do projeto diretamente com a Scenic. Ele vai ser um motor todo em fibra, que
é bom para a gente, porque nós não temos problema de peso, mas dá muita viabilidade para a gente o que a gente quer fazer com o foguete. A gente está agora integrando, como eu disse, nesse exato momento, da reunião, do projeto de 1 km com a T-28. A gente tem que fazer um alinhamento melhor com a Itacube, que inclusive essa semana a gente está tentando marcar uma outra reunião. A gente procurou fazer reuniões ali quinzenais, mais ou menos. E o Montenegro, realmente a gente está como a gente não consegue fazer um lançamento nesse momento, a gente está aproveitando para fazer pesquisas mais avançadas que a gente sabe que a gente vai precisar, principalmente para lançar no CLBI. Que, por exemplo, a gente vai precisar recuperar no mar, a gente vai precisar aprender como encaixar nossa fibra de carbono num motor tão potente que a gente tem e num foguete que era tão pesado e agora passou a ser leve, e principalmente o motor líquido, que a gente está muito animado em seguir nesse projeto. Basicamente foi essa apresentação, acho que eu terminei mais ou menos ali no tempo, né? Então, abri para perguntas. Ótimo, gente. Kleber, pode mandar a primeira pergunta aí, então. Irid, como você está? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu tenho algumas coisas aí para conversar com você, aproveitando o ensejo. Primeiro, assim, em relação ao treinamento que vocês fizeram com os novinhos, né? Usando os mini foguetes, numa escala de 0 a 10, quanto que você avalia que foi eficiente o treinamento deles para os desafios que a Itarocket tem? Eu acho que se pudesse dar uma nota mais do que 10, eu daria. Porque foi muito bom, porque já era esperado. A gente sabia que os foguetes, em geral, não iam funcionar. Funcionaram melhor do que a gente imaginou. Teve um foguete que subiu uns 30 metros. No ano passado, o máximo que subiu foi uns 10 metros. Mas a gente sabia que eles não iam ter um lançamento fácil. Ia ter problemas e a maioria dos foguetes ia acontecer o que aconteceu, que é basicamente não sair do trilho de lançamento ou explodir. Para mostrar para eles que o projeto é muito mais complicado do que parece. E foi bom que eles viram na massa, botaram a mão na massa ali e puderam decidir melhor em qual subsistema eles iriam entrar. Se eles iam entrar em recuperação, na propulsão. E isso a gente viu também que foi eficiente, porque a gente teve uma distribuição muito boa de membros em cada um dos subsistemas. Eu vou dar um exemplo que na recuperação, por exemplo, ano passado tinha um membro. Esse ano a gente já está com 5 membros na recuperação. Recuperação geralmente é um subsistema mais esquecido. Os novos membros eles ficam, vou mexer com paraquedas, coisa chata. Esse ano, quando eles botaram a mão na massa, eu acho que eles viram que é legal e foram para lá. Ok. Assim, questão quando você fala da Scenic para fazer o motor foguete, você está falando do corpo propriamente dito do motor, certo? Isso, mostrar, é o case, justamente essa parte então, ali em fibra. Ok. Pergunta, o carregamento vai continuar sendo com IAE e vocês estão conversando com IAE para esse novo carregamento? Sim, a conversa já foi feita, o propelente do 3 km, será produzido no IAE. Tem os requisitos da competições que o propelente tem que ser encartuchado lá na hora, então a gente que coloca na competição, como sempre botou, só teve o problema no motor ano passado que ele já teve que ir carregado, mas o de 1 km não compensa, não é viável, na verdade, não é que não compensa, não é viável fazer no IAE, porque seria um grão de, eu não sei ao certo, mas, sei lá, 20 centímetros para chegar num km se fosse um propelente do IAE. Então a gente está buscando outras alternativas, nem que seja. Tem os alunos que estão já fazendo uma iniciação científica de um motor compósito e tudo mais, mas a ideia é ir pelo simples e pelo motor de orbital que todo mundo faz. Entendi. Fechando a pergunta, assim, você falou de começarem a trabalhar com propulsão líquida. Nesse sentido, vocês têm conversado com os pesquisadores do IAE nessa área? Do IAE, não. A gente tem bastante contato com a Bizu, né, que é de ex-alunos, ex-membros da Rocket, e aí eles acabam ensinando a gente sobre propulsão líquida e tudo mais. O contato que a gente tem mais é ali. Tá. Porque eu tive contato com a equipe que desenvolve isso no IAE, em função do evento do Engineer Education for the Future. Então, fica aí uma sugestão para vocês conversarem também com o pessoal de pesquisa
do IAE na área de propulsão líquida, tá bom? Obrigado aí, obrigado pela apresentação. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Aldo, você está com a mão levantada. Manda ver aí sua pergunta. Rapidinho. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, parabéns pelo sucesso que vocês estão tendo. É sempre muito estimulante a gente estar vendo isso. Duas perguntas simples, e eu posso ter perdido simplesmente porque entrei no meio da apresentação, tá? A primeira é ainda com relação à questão da transmissão de conhecimento para os novinhos, né? Como é que eles, além dessa iniciação que vocês fizeram, como é que eles se envolvem com os projetos de 3K, por exemplo, mesmo eles estando focados talvez no de 1, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que é o Montenegro? É um foguete especial? Obrigado. Claro, primeiro, antigamente, até o ano passado, como eu disse, eles entravam no de 3KM, eles faziam esses lançamentos do mini foguetes e passavam por um rápido treinamento no subsistema que eles entravam, e em seguida iam direto para o projeto de 3 quilômetros. Só que o projeto de 3 quilômetros, como eu disse, já estava no meio dele, porque o lançamento era em agosto, a gente começava o projeto em setembro. Então, isso acabava sendo muito ruim para eles, porque o 3KM é de uma complexidade maior, que a maioria das coisas acaba sendo delegada para os membros mais antigos, e eles ficavam meio perdidos no projeto, e muitas vezes acabavam tendo uma desistência maior, acabavam saindo da iniciativa ou acabavam não fazendo nada. Então, esse ano a gente foi por um caminho diferente. Depois desses mini lançamentos, na verdade, a gente teve os treinamentos enquanto tinha os mini foguetes. Agora eles vão ter uns treinamentos mais aprofundados, que aí são treinamentos voltados para o 3KM, mas eles vão produzir 1KM do zero. Então, do zero, assim, eles vão ter um direcionamento, tudo mais, mas vai ser de total projeto deles, né? E agora, falando especificamente sobre o Montenegro é um projeto que foi decidido pela iniciativa em 2021. A gente mudou as diretrizes, que antes era focar em competição, então a gente ia para 2 competições, a SAC, nos Estados Unidos, que é o Mundial de Foguete Modelismo, e a LASC, que é aqui em Tatuí, que é a latino-americana. A gente decidiu deixar de lado a SAC, por enquanto, para fazer mais lançamentos no Brasil, em direção ao projeto Montenegro, que é lançar o primeiro foguete estudantil do hemisfério sul para o espaço, que é atingir a linha de Kármán, né? Então a gente quer chegar no 100 km nesse projeto. Sobre deixar a SAC de lado, é justamente uma coisa que eu digo de lado mesmo, porque se a gente quer evoluir no projeto líquido, a gente acabou vendo que vai ter que ir para a SAC, porque a LASC, por exemplo, proíbe o propelente que a gente está pensando em usar. Então, por aí vai. Muito obrigado. Parabéns. Nada, obrigado. Guilherme, você está com a mão levantada. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui, boa noite a todos, né? Na realidade, eu quero falar para o Irid, né? Irid, vocês já conversaram com o professor Luiz Gustavo, do Departamento de Química? O professor Ferroni, né? Isso, exatamente. Já tivemos conversas sobre o par hiperglólico, tudo mais, sim. Legal. Por que eu pergunto? Ele vai iniciar agora, tá prestes a iniciar aí um projeto, está implantando um laboratório de propulsão. Então, vem novidade aí. Acho que vocês conseguem pegar essa onda aí dele e alçar novos horizontes aí nessas pesquisas aí. Sim. Muito bom ficar sabendo disso. Tá? Fica a dica aí. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Muilaert, tá contigo. Desculpa, eu estava mudo aqui. Isso, Queria saber como é que está o envolvimento do professor responsável, professor Navarrete, Ayrton Navarrete, como um todo no projeto. Como é que vocês estão interagindo e com que frequência? O Navarrete, eu tenho um diálogo bem aberto, assim, direto com ele. Principalmente é comigo o diálogo, né? Então, hoje mesmo ele me mandou uma mensagem sobre um evento que apareceu pra gente e tudo mais. A gente tá realmente a gente está tendo muito problema orçamentário e buscando, nesse momento, captação, né? A gente não começou, de fato,
a parte de projeto, a gente ainda não marcou nada para mostrar o projeto para ele. Mas sempre que surge uma dúvida, a gente recorre direto ao Navarrete. Eu recomendo, então, que vocês tenham uma frequência fixa de acompanhamento com ele, tá? Sim, sim. Sugeria mais ou menos quanto tempo? Aí vocês têm que ver com ele, mas pelo menos uma vez por mês. Legal. Show. Obrigado, Mui. Obrigado, Iride. Alguém tem mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrar para passar para a próxima equipe, para não exaurirmos muito o tempo de todos.